metros, não é isso? Então, quando isso acontece, a gente chama de fator de queda 2. O que é o fator de queda 2? Eu caí o máximo possível, né? Eu não tenho como cair mais do que isso, né? O máximo que eu tenho como cair é o dobro da distância até o participante. Se eu cheguei aqui, avancei 10 metros e eu fiz uma costura, né, na rocha, usei um dos pontos que a gente tem lá na rocha para fazer uma costura, costurei a corda, tá travado lá no participante, eu vou cair menos do que essa distância toda, né? Então, o fator de queda ele vai ser reduzido. O impacto de energia no meu corpo, se eu cair, vai ser reduzido. Por quê? Porque eu tenho dele até mim 10 metros de corda que vai ser esticada, né, e vai absorver energia. E eu vou cair, na verdade, com um ponto de proteção aqui, eu vou cair a distância desse ponto até onde eu estiver, né? Então, se eu avancei 10 metros, né, vamos fazer o figurativo aqui. Vamos fazer o figurativo. Se eu avancei 10 metros. Ele está avançando, 10 metros. Ele não costurou. Aí ele vai cair. Vai exatamente vai cair essa distância mais até onde eu estou. Por isso que eu fator 2. A corda é o fator de queda maior que a gente tem, que vai cair o dobro da distância. Vamos botar uma costura agora. Digamos que o Renato avance 10 metros em relação ao participante. Faça um ponto de costura aqui e avance mais 1 metro. Da linha aí. Avançou mais 1 metro. Então ele vai cair agora. Ele vai cair até esse ponto aqui. Então ele vai cair 2 metros, na verdade, né? E quanto de corda que a gente tem aqui nesse caso? Se ele avançou 1 metro, vai ter, no caso, ele vai ter caído 2 metros. Ele caiu 2 metros, mas quanto de corda que a gente tem? 1 metro. Não. Quanto de corda? Ah, tá. A gente tem 11 metros de corda. Entendi. Porque andou 10 até esse ponto, mais 1 metro. Certo. Então ele tem 11 metros de corda para absorver a energia dele de uma queda de 2 metros. Intuitivamente, não dá para a gente perceber que isso aqui vai ter um impacto dele menor do que aquela queda que a gente falou anteriormente. Olha a outra queda. Ele não costurou nada, né? Ele caiu 20 metros. Vai lá, cai 20 metros. Ele caiu 20 metros, né? Já fiz uma velocidade muito maior, até desacelerar, mesmo com a elasticidade da corda, o impacto vai ser muito maior. Muito maior. Então o fator de queda nada mais é que o tamanho da queda dividido pelo tamanho de corda que eu tinha no sistema. Então, no primeiro caso, qual foi o tamanho da queda? 20 metros. Né? Dividido pelo tamanho de corda de 10 metros, fator de queda 2. O fator de queda 2 é quando o sistema de segurança é mais exigido. Todo mundo aqui foi mais exigido. O corpo dele, o baudrier, o mosquetão, o ponto de proteção que está aqui. Tudo isso a maior energia foi dissipada em todo o sistema aqui. Né? Então, é onde a gente tem que ter maior atenção quando o fator de queda é 2, ou seja, o participante e o guia estão ali no mesmo ponto de proteção, né? Aquele ponto de proteção também sofreu ali esse impacto também, tudo está relacionado aí. Quando ele costurou um primeiro ponto de proteção aqui, né? Aí vamos calcular o fator de queda, né? No caso, é o tamanho de corda, que aqui 10 mais 1, 11 metros, né? Dividido pelo tamanho pelo tamanho da queda, né? E o tamanho da queda aqui no caso foi de 2 metros. Então, dividido por 2, o fator de queda muito menor do que... fiz o contrário. 2 por 11, né? 2 dividido por 11, né? 2 dividido por 11, 2 por 10, 0,2, né? 0,2 mais ou menos. 0,2 é um fator de queda muito menor do que o 2, 10 vezes menor, né? Ordem de grandeza 10 vezes menor. O fator de queda dá uma ideia da violência da queda. O fator de queda 2 é a queda mais violenta que tem. O fator de queda 0,2, que foi esse outro que a gente calculou, avançou 10 metros, avançou mais 1 metro, caiu 2 metros, é um fator de queda 0,2, quer dizer,
uma queda 10 vezes menos violenta, porque toda essa corda vai absorver energia, em relação àquela outra queda que a gente simulou aqui, aqui nessa simulação teórico-prática aqui, né, que a gente fez. Né? Então vamos mostrar, Renato, mostra, bota o Boudry aí, você aqui. No Boudry, vamos mostrar só a construção, como é que a gente monta aqui a segurança, que é outro ponto que a gente vai mostrar aqui para a construção da cordada. Só para não me perder. Vai acordar. Eu ia só citar que a gente falou da progressão em livre, né, que eu falei que os dois escaladores eles vão escalar com as mãos. Existe um outro tipo de progressão que é em artificial. O que é em artificial? Quando você coloca pontos para progressão na rocha que são artificiais. Você pode colocar pontos fixos artificiais, por exemplo, fazer um furo na rocha e botar um parafuso com uma bucha metálica. Aquele ponto ali vai ser um ponto fixo. Né? Por quê? Porque não tem nenhum ponto para você, nenhuma garra, nenhuma fenda para você utilizar. E você ainda assim quer ascender na rocha. Então você utiliza esses pontos artificiais. É uma artificialidade para o escalador conseguir progredir. Em algumas vias de escalada você pode ter um ponto de artificial, outro ponto de artificial, ou vias inteiramente em artificiais. Né? Como a gente tem, por exemplo, até no Pão de Açúcar, a gente tem vias inteiramente em artificial. Né? Outros sistemas de progressão artificial são os móveis, que não estão lá fixos na rocha. Como é que são os móveis? Você vai lá, o guia coloca para a progressão dele em artificial e o participante, quando vem recolhendo. Depois a rocha, quando você usa proteções móveis, a rocha fica limpa. Né? Nada é deixado, né, na rocha, diferentemente do artificial fixo, que os pontos têm que ser deixados lá. Tá? Tá pronto? Bom, o nó de encordamento também, pessoal, vocês não têm opção, tem que saber fazer. O encordamento é importante, primeiro, que cada um saiba fazer. Não existe esse negócio de alguém fazer o encordamento para a pessoa. Todo mundo tem que saber fazer o seu encordamento. Né? E outra, você tem que saber fazer o seu e você tem que saber olhar o do outro também. Porque já aconteceu comigo, né? De eu fazer o nó de encordamento e não terminar o nó de encordamento por distração. Todo mundo está sujeito a esse tipo de ocorrência. Então o que é importante? Os dois, o participante e o guia, os dois terem atenção não só ao seu nó, mas como ao nó do outro também. Porque, como eu falei, né, é muito importante essa questão de confiança e companheirismo na montanha. Então, é importante que os dois estejam o tempo todo verificando não só o seu, como o do outro, porque um pode esquecer e aí, o outro vai detectar eventualmente uma falha ali, né? Então, o nó de encordamento do Renato, então, no caso, fez um nó de 8 duplo, né? Que vocês têm que treinar. Aí, comprando essa cordinha que eu falei de Prusik, é bom porque aí já pode, em casa também pode praticar com a cordinha de Prusik. Entendeu? Vocês praticam a própria cordinha de Prusik em casa, né? Pode praticar o nó de 8 duplo. Você não vai se encordar numa cordinha de Prusik, mas você já pode treinar com essa cordinha. Então pode comprar uma de 2 metros e uma de 1,5 metro. As 2 Prusiks. Né? Emenda com o nó de pescador, que é esse que está aí. E pode treinar os outros nós todos com essa cordinha. E o Renato fez um arremate, né? Com um nó de pescador também